Abre a sua Bíblia no livro de 2 Pedro, no capítulo 3, no verso 1 em diante. 1 Pedro, capítulo 3, 2 Pedro, perdão, capítulo 3, no verso 1 em diante. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Cordeiro de Deus, aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Abra o seu coração para o ensino da palavra. Estas palavras não foram inspiradas pelo homem, mas a Bíblia diz que ela foi inspirada pelo Espírito de Deus. Louvado seja Jesus. Diz assim a palavra do Senhor no verso 1. 2 Pedro, no capítulo 3, no verso 1. Vamos estar lendo a palavra do Senhor Jesus. A minha Bíblia é a versão NVI. Louvado seja Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas procuro despertar-lhe a memória para que com uma mente íntegra recordem as palavras proferidas no passado pelos santos profetas e os mandamentos do nosso Senhor e Salvador que os apóstolos ensinaram a vocês. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores que zombam e seguem os seus próprios desejos ímpios. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vida? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação, pois deliberadamente eles se esquecem de que pela palavra de Deus os céus já existiam há muito tempo e de que a terra foi formada da água e pela água. Pela água o mundo daquele tempo foi submergida e destruída. No entanto, agora pela mesma palavra, os céus e a terra, que agora existe, estão reservadas para o fogo, guardada para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Amados, não se esqueça disto. Um dia com o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Amém? Chega a trema assim na hora que a gente lê essas palavras, é muito forte. Meus queridos e amados irmãos, nós sabemos por meio das profecias dos antigos profetas que o fim está chegando. Cada dia nós estamos nos aproximando da vinda de Cristo. Lembra que disse que haveria zombadores, pessoas que dirão: onde está o seu Deus? Você não disse que ele está vindo? Onde ele está? Mas eles esqueceram que antes de tudo isso já existiam os céus e a terra. Mas Pedro vem nos alertar de pessoas que irão tentar nos tirar da presença de Deus. Quem são esses? Pessoas que zombam do Evangelho, pessoas que não creem nestas palavras, que foi inspirada pelo Espírito de Deus. Pois sabemos, se nós cairmos, bendito daquele que cai e consegue se levantar, mas maldito daquele que cai e não consegue mais se levantar. Quantos caíram? Ele não vê mais sugestão para levantar.
Por isso que nós aprendemos que nós temos que orar muito por ele. Porque não é fácil para uma pessoa que cai e se erguer novamente. Ele provaram do dom gratuito, mas agora ele não quer mais saber desse dom gratuito. Louvado seja Deus. Olha, a Bíblia nos diz, lá no livro de 2 João, no capítulo 1, no verso 9, que diz assim: todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Aquele que permanece no ensino tem o Pai e tem também o Filho. Vê? Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além. Vocês percebem que às vezes tem pessoas que querem passar da palavra. Eles querem muito além. E João, o apóstolo João, ele está dizendo que esse não tem a Deus. Porque o Evangelho de Deus não pode ser complicado. Mas ele é um Evangelho simples. E o foco dele é a salvação. Houve uma certa ocasião que Jesus designou 70 e tantos discípulos para ir fazer a obra. E ele enviou de 2 em 2. E após esses discípulos forem fazer a obra, eles voltaram felizes. E eles chegaram até Jesus: Senhor, até os demônios se submetem a nós. E Jesus disse: não se alegrem porque os demônios se submetem a vocês. Se alegrem porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Esta é a maior alegria. E então João fala desse ensino passado, que foge do ensino simples, que é a cruz, que o nosso caminho é em direção a Jesus, direção ao madeiro. E então ele nos alerta a respeito destas coisas. E ele continua dizendo: eles diziam a você: nos últimos tempos haverão zombadores que seguirão os seus próprios desejos ímpios. Vê? Zombadores é o quê? Pessoas que seguem os seus desejos ímpios. Eu, você, todos nós somos falhos e fracos. Nós estamos vulneráveis a tropicar. Nós estamos vulneráveis a cair. Mas nós temos que entender que há um Jesus, onde ele diz que é um advogado fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Nós estamos sujeitos a cair, mas nós temos que lembrar que há um advogado fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Lembra? Maldito do homem que cai e não consegue se levantar, mas bendito do homem que cai e consegue se levantar, porque ele tem um advogado fiel e justo para te perdoar e te purificar de toda injustiça. Mas Paulo disse assim, o apóstolo João diz assim: aquele que diz que não tem pecado é mentiroso e a palavra de Deus não está nele. Mas um versículo abaixo ele diz assim: filhinhos, não pequeis, para que vocês não sejais confundidos por ele no dia da sua vida. Peraí, João equivocou quando ele disse: aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, a palavra de Deus não está nele, e logo em sequência ele diz: não pequeis? Ou foi nós que entendemos errado? Quando ele diz assim, aquele que diz que não tem pecado, ele está falando do que? Do presente, do passado ou do futuro? Do presente. Ele está dizendo no passado. Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso e a palavra de Deus não está nele. Agora que estamos andando em Cristo, agora não
fez para que você não sejais confundido por ele no dia da sua vida. Então, quando nós andamos nesse princípio, quando nós erramos é por acidente. E nós temos que reconhecer o nosso erro e correr para os pés do Senhor Jesus e dizer: Senhor, eu reconheço que eu errei, mas eu não vou desistir da minha salvação. Eu vou lutar por ela até o final da minha vida. Porque eu não consigo sozinho parar de pecar. Eu não consigo sozinho parar de errar. Pois a Bíblia diz que o Espírito vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então não é por minha força para que eu me glorie em mim mesmo. Porque se for pela minha perseverança, pela minha força, eu vou falar: uau, eu sou o cara, eu consegui, eu não peco. Aí ele está dizendo: você é um mentiroso e a palavra de Deus não está em você. Mas quando nós reconhecemos que nós temos o Espírito Santo e nós erramos, e nós, Senhor Espírito Santo, nos ajuda a andar reto e temente a tua palavra. Se eu continuar no erro, eu corro o risco de perder a salvação. Eu não quero perder. E então é a hora de vigiar e orar, fazer esforço, mas por meio do Espírito, junto com o Espírito e confiando nele. Quando você menos percebe, você já não está mais praticando nada mais, para que você não se glorie em você mesmo. Mas agora você vai gloriar em quem? No Espírito, no Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, porque eu tentei por minhas forças e não consegui. E quando eu orei, decidi em diante passou a dar certo. Como Jesus é maravilhoso. Por isso que todos os nossos projetos têm que ser exatamente colocados nas mãos do Senhor Jesus. Amém? E ele continua dizendo: ó, quanto a vocês, amados, edifica-se na santidade, na fé que vocês têm orado no Espírito. Mantenha-se no amor de Deus, enquanto aguarda a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. Aleluias. Tenha compaixão daqueles que não creem, ou seja, daqueles que duvidam. Tenham compaixão deles, porque aquele que duvida, a Bíblia diz que ele é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense em tal pessoa que vai receber algo de Deus, pois está com a mente dividida e é estável em tudo que faz. Então, ore para aqueles que duvidam, aqueles que não creem. Louvado seja Jesus. Lá no livro de 2 Pedro, no capítulo 3, no verso 9, ele diz assim: ó, o Senhor não demorará em cumprir a sua promessa, como alguns julgam. Ao contrário, ele é paciente com vocês e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Meu Deus, que palavras! Essas palavras foram inspiradas por Jesus e Jesus ensinou elas aos discípulos. A Bíblia diz que ele não quer que ninguém pereça, mas que todos reconheçam o seu erro e volte para os caminhos do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Jesus. Olha o que diz também lá no livro de Ezequiel, no capítulo 33, no verso 11. Digo-lhes, tão certo que vocês vivem, declaro ao soberano, ao Senhor, não tenho prazer na morte do ímpio, antes tenho prazer em que ele volte dos seus maus caminhos e viva. Voltem dos seus maus caminhos, porque vocês haveriam de morrer, ó povo de Israel. Então ele está dizendo que ele não tem prazer na morte do pecador. O que é o ímpio? Pecador.
Muitas das vezes a pessoa fala: eu não gosto muito do Velho Testamento porque é muito assim forte, muita guerra, muita destruição. Mas aqui, se você ler do começo ao fim, você vai entender o amor de Deus em todas as ocasiões, na palavra dele. E antes de alguma coisa acontecer com seus filhos, ele alertava. E antes de qualquer problema, ele dizia: não vá. Mas as pessoas iam por ignorância, só dava errado. Não quer que, porque isso pode te levar à morte. As pessoas iam e morriam. Mas ele disse: eu vi que o meu povo não se voltou o seu coração para mim. Então ele disse: eis que eu vou tirar o coração de pedra e vou dar um coração de carne, para que eles possam ser obedientes ao meu espírito. Porque ele percebeu que o coração do povo não se voltava para ele. Então ele disse: eu já sei o que eu vou fazer. Vou tirar o que? O coração de pedra, coração duro, rebelde, sensato. E agora eu vou dar o coração de carne. E vou dar agora um espírito novo a ele. Aí quem veio? Ele disse isso no Velho Testamento. Aí veio Jesus. Pegou aquelas pessoas do coração duro, iletrado, Tiago, João, conhecido como filho do trovão, pessoas rebeldes. E Jesus foi lá e escolheu eles. Pedro, Jesus foi lá e escolheu ele. Paulo, um homem que perseguia crente, Jesus foi lá e escolheu ele. Por quê? Esses homens tinham algo de bom neles: coragem. E então Jesus pegou aqueles homens iletrados e fez dele algo diferente. Por que Jesus pegou esses homens iletrados? Porque se ele pegasse o mestre da lei, eles iam se gloriar no seu conhecimento. Mas pelo fato dele pegar esses homens iletrados, agora eles só vão gloriar nas coisas de Jesus. Porque sem Jesus eles não podiam fazer nada. Por isso que foi uma guerra entre os mestres da lei e os discípulos. E Jesus disse assim para eles assim: assim como fizeram comigo, também vão fazer com vocês. Vão te caluniar, vão te xingar, vão levar vocês na sinagoga, vão te prender, vão te açoitar. Mas naquele momento não se preocupeis com o que há de dizer, pois naquele momento o Espírito dará a palavra por intermédio de vocês. Vê? Esta foi a promessa de Jesus para os seus discípulos. E então agora Jesus ensina tudo isso para fortalecer aqueles discípulos que não tinham conhecimento. E houve uma ocasião que Jesus disse assim: Pai, obrigado por esconder essas coisas dos sábios e dos entendidos e a revelaste a esses pequeninos teus. Tem coisas que não vai ser revelado para aqueles que se acham bom, porque eles pensam que eles já conhecem tudo. Por isso que Paulo disse: eu não venho até vocês com palavras de sabedoria humana, mas em demonstração do poder do Espírito Santo. Porque tudo vem através do Espírito de Deus. Amém? Louvado seja Jesus. Então, no livro de Pedro, no capítulo 2 Pedro, no capítulo 3, no verso 15, diz: tenha em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês com a sabedoria de Deus. Agora que entra uma parte muito importante, que nós temos que prestar bastante atenção, porque senão nós não vamos entender. Ele diz assim, ele escreve da mesma forma em todas as cartas, falando nela deste mesmo assunto. As suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender.
entender, as quais os ignorantes estável distorcem, como faz com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Esta palavra aqui é uma palavra-chave, onde Pedro ele diz assim que os ignorantes eles distorcem a própria palavra para a própria condenação deles. Não é para a condenação dos outros, mas é para a própria condenação deles. Ele disse que Paulo escreveu desse assunto, Pedro está dizendo, Paulo escreveu desse assunto que eu estou dizendo a vocês. Mas em suas cartas, ele está dizendo que contém algumas coisas difíceis de entender. Ele está dizendo que há coisas difíceis de compreender, que muitos distorcem para andar nos caminhos errôneos, para andar nos seus próprios desejos carnais, para a própria destruição dele. Assim diz a palavra do Senhor. Mas ele continua dizendo, portanto, amados, sabendo disso, guarda-se, para que não seja levado pelo erro dos que não têm princípios morais, nem perca a firmeza e cai. Ele diz, cresça, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Cresça no quê? Na graça, no amor, no conhecimento de Cristo. Então, por isso que nós devemos andar o quê? Na palavra de Jesus. Quando nós andamos na palavra do Senhor Jesus, o que ele diz para nós lá no livro de João, no capítulo 17? Ele diz, aquele que me ama, vão obedecer às minhas palavras. E eu amo porque eles obedecem à minha palavra. E agora me revelarei a ele. Eu nunca me canso de falar essa palavra, porque Jesus se revelando a você, você não precisa de mais nada. Você não precisa de mais nada nesta vida. Você andar lado a lado com Jesus, Ele dizendo o que é para você fazer e o que é para você não fazer. Você precisa do que mais? Só eu voltar logo e nós ir embora para o céu. Só isso. Louvado seja Jesus. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. No livro de 1 Coríntios, no capítulo 6, no verso 9, ele diz assim, vocês não sabem que os justos não herdarão, que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem os sexuais imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os homens que têm relação sexual com outro homem, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os alcoólatras, nem os caluniadores, nem os trapaceiros herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês foram assim, contudo, foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de Deus. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas não deixarei que nada me domine. Mas assim como é santo, aqueles que o chamou, seja também santo em toda a sua forma de ser. Amém? Louvado seja Deus. Então ele diz, tudo é me permitido, mas nem tudo me convém. Né? Então se tudo é me permitido, então eu tenho que vigiar no que eu posso e no que eu não posso. Eu tenho que ficar de olho em pé, de orelha atenta com as coisas que estão me oferecendo, com as coisas que estão sendo direcionadas a mim. Primeiro eu tenho que saber a opinião de quem? De Deus, para todas as coisas. Louvado seja Jesus. Meus irmãos, houve uma ocasião que
Jesus disse assim, ó: naquele dia, no último dia, quando nós for arrebatado e tiver em posição de julgamento, Ele vai dizer assim: vou colocar os bons à minha direita e os maus à minha esquerda. E eu vou dizer para aqueles que estiverem à minha direita: vinde a mim, bendito de meu Pai, possuir por herança o reino do céu. Por quê? Agora entra o porquê, o mistério. O porquê que você vai herdar o reino do céu? Porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu estava estrangeiro e vocês me hospedaram na casa de vocês. Estava nu, enfermo ou na prisão e vocês foram ver-me. Mas peraí, mas eu não estou vendo Jesus. Por que ele disse isso? Um pouco abaixo desse versículo ele disse assim, ó: quando vocês fez a um desses pequeninos, também fizeste a mim. Quando você fez a um desses petitinhos, uma dessas pessoas, quando você foi lá na cadeia, quando você foi lá no hospital, ali ajudou aquela pessoa, quando você falou: não, eu vou pegar um dinheiro aqui, eu vou fazer uma cesta aqui, eu vou lá, vou caçar alguém, por conta própria, Ele está dizendo: você também fez a mim. Venha e desfrute agora deste reino, por esse simples fato. Mas agora Ele vai olhar para os maus. Imagine comigo agora Ele tirando os olhos do lado direito e olhando para o lado esquerdo. Eu acho que vai tremer tudo, né? E Ele vai dizer o que? Malditos, apartai-vos de mim, maldito, para o tormento eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Agora, por quê? Vê? É incrível. Porque eu tive fome e vocês nada me deram de comer. Eu tive sede e vocês nada me deram de beber. Eu estava estrangeiro e vocês não me hospedou na casa de vocês. Eu estava enfermo ou na prisão e vocês não foram ver. Estava nu e vocês nada me deram para vestir. Mas a Bíblia fala que estes também vão tentar revogar, tentar falar alguma coisa. Senhor, quando tivemos com fome e não te damos de comer, porque o quê? Não tem desculpa. Senhor, quando eu tive com sede e não te dei de beber, porque será que não tinha água no planeta? Quando eu te vi nu e não te vesti, porque eles vão tentar revogar. Mas a Bíblia fala que estes serão amarrados de pé e mão e serão lançados no lago de fogo. A Bíblia fala: ai daquele que passar pelo dom da segunda morte. Ai daquele. A Bíblia diz que antes desse julgamento, a Bíblia fala que o mar vai entregar os mortos que nela há. O inferno e o Hades vai entregar os mortos que nela há. A Bíblia fala que vai haver uma ressurreição. As pessoas vão ressuscitar. Os que foram mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro. E então vão ficar todos diante do Senhor Jesus. Mas há uma turma, há um grupo de pessoas que eles não vão estar em posição de julgamento. Paulo disse assim: aquele que julgar a si mesmo não passará por julgamento. Vai ter uma turma que vai estar com Jesus para julgar. Se Jesus voltar hoje, ou se você partir hoje com Cristo, naquele dia você não vai estar do lado direito, nem do lado esquerdo, mas você vai estar em posição de juízo com Jesus. Assim diz a palavra do Senhor. Por isso que nós temos que manter a nossa integridade, a nossa posição com Cristo, para nós não correr o risco de passar pelo juízo. Imagina a mesma pessoa do lado direito, como que não vai estar o coração dela?
E o que estiver do lado esquerdo, como não vai estar? E os que estiverem atrás de Jesus? Vê? Por isso que nós deveremos estar nessa posição e não na outra posição. A Bíblia diz: aquele que chamar o seu irmão de raça corre o risco de passar pelo juízo. Aquele que pratica o mal corre o risco também de ser lançado no fogo do inferno. Por isso que a Bíblia diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Louvado seja Jesus. Primeiro nós temos que fazer o quê? Vigiar. A Bíblia fala assim que tem um tipo de demônio que ele não sai a não ser por jejum e por oração. Tem situação da sua vida que ela não vai sair se você não jejumar e não orar. Quando você faz isso, aquele mal só sai com este propósito que você está fazendo. Por isso que nós temos que estar mantendo a nossa integridade, assim como Jó manteve a sua integridade com Deus, e no final Deus retribuiu tudo em dobro a ele. Tudo aquilo que ele perdeu foi recompensado por Deus. Louvado seja Jesus. Irmãos, sabemos que há o que? Prisões espirituais para afastar as pessoas do caminho e do propósito de Deus. Se você começar a analisar quais são estas prisões, o que prende a pessoa nessas prisões? A mágoa, a tristeza, o medo, a angústia, a depressão. A pior prisão não é aquela que nós se encontramos lá no presídio. A pior prisão é aquela que nós estamos aqui, mas o nosso coração está aprisionado na mágoa. A nossa carne está aprisionada na enfermidade. Você não consegue andar livremente, você não consegue falar livremente, você não consegue expressar livremente. Porque quando você pensa em se expressar livremente, você se encontra cativo, com medo de se expressar, com medo de falar, com medo de andar no meio do povo. Isso são prisões espirituais. Jesus disse: liberte aqueles que estão presos injustamente. Por esta razão, estes cultos que nós estamos fazendo é focado nisso: palavra e oração, palavra e oração. O que tiver oculto na sua vida, o que tiver agindo, causando uma prisão na sua vida, ele tem que bater em retirada, ele tem que ir embora. Aquilo que está te trazendo medo, uma prisão de medo, ele tem que ir embora. Aquilo que está causando uma prisão de enfermidade, dor, inflamação, infecção, hemorragia, qualquer coisa, quando reconhecemos que é o mal que está ali, ele tem que ir embora. Mas quando nós falamos assim: isso é conversa, o que nós estamos fazendo? Acobertando o mal. E qual é a tendência dele a partir de agora? Crescer e desviar nós da posição. Qual é a posição? Posição de julgamento. Qual é a posição? Posição de julgar com Cristo. Está lado a lado com Cristo. Porque este é o propósito de Satanás, fazer nós sair da posição, para nós correr o risco de ir para o inferno. Satanás sabe que o tempo dele está pouco. E nós estamos vendo pessoas que não têm força de buscar a Deus, não têm força de orar, não têm força mais de jejuar, não têm força nem de glorificar a Deus. Por isso eu digo a você, nesta noite, eu não sei qual é a sua prisão. Não sei se é uma prisão de mágoa, não sei se é uma prisão de tristeza, não sei se é uma prisão de enfermidade ou de vício, mas qualquer prisão que o inimigo possa ter usado para te prender, você vai ser liberto hoje em nome de Jesus. Qualquer prisão, sim, qualquer prisão.
Jesus simplesmente ele disse: liberte os meus filhos, liberte aqueles que estão presos. Então, se nós somos discípulos, nós temos a autoridade de nos libertar e não aceitar o mal nos dominar nem um pouco, para que nós não seja pego desprevenido naquele dia. Aleluia! Ele disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Fique alerta. Alerta. Quando você menos esperar, o Filho do Homem virá em sua glória. Agora, o nosso corpo, o que é o nosso corpo para Deus? Tem gente que fala que o nosso corpo é um verme, é isso e aquilo outro, mas nós esquecemos que o nosso corpo, ele é o templo de Deus. Então o nosso corpo não é qualquer coisa, é uma casa. É uma casa onde o próprio Senhor Jesus disse: eu e meu Pai iremos e moraremos em você. Agora, o que Satanás quer fazer com essa casa? Você consegue imaginar o que Satanás quer fazer com essa carcaça que nós temos? Colocar dor, colocar enfermidade. Ele quer quebrar alguma coluna desta casa. Você já viu que uma casa que, quando ela é derrubada, o tanto que é difícil relevantar ela? Assim é nosso corpo. Jesus disse assim: quando o espírito imundo sai de uma pessoa, ele anda por lugares áridos, procurando descanso, e não encontra. Então ele volta para o lugar onde tem saído, encontra a casa limpa, varrida e adornada, e ninguém morando nela. Ele traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e o último caso desta pessoa é pior do que o primeiro. Então, se você tinha dor de cabeça, vai ser 7 vezes mais dor de cabeça. Se você brigava com seu marido, agora é 7 vezes mais. Você consegue imaginar? Este é o caso de quando o espírito sai. Ele fica tentando voltar. E se ele voltar e encontrar a casa vazia e o Espírito Santo não morando dentro dela, ele vai trazer consigo 7. Agora, você entende o que mantém as pessoas cativas? O que mantém as pessoas enfermas? O que mantém as pessoas no vício? O que mantém as pessoas em alguma coisa que elas não conseguem parar? Quando nós entendemos isso, o inimigo não tem força sobre você. Quando você reconhece que é algo que está ali de trás causando estes problemas, eles não conseguem mais ter força, porque agora eles foram descobertos, eles foram revelados. Se você dá uma coisa e esconde, ninguém não sabe que ele está ali. Mas quando alguém acha, ele foi o que? Descoberto. Assim é Satanás. Quando nós entendemos que ele está causando a dor no meu braço, ele não pode ficar mais ali, porque eu sei que é ele que está ficando ali. Eu sei que é ele. Mas Jesus veio para quê? Para trazer alívio. Ele veio para tirar aquela carga pesada. Quantas milhares de pessoas nós temos orado? Ela fala assim: rapaz, agora parece que eu estou andando nas nuvens. Olha só, eu me sinto leve, eu me sinto tranquilo. Acabou. Agora, como que aquilo vai voltar? Se dermos lugar. Jesus disse: vá e não peques mais, para que não te sucedam as coisas ainda piores. Eu vejo o que o apóstolo João diz lá no começo, lá,
Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, e a palavra de Deus não está nele. Mas ele está falando do passado, não do presente nem do futuro. Quando nós éramos do passado, nós éramos pecador do mundo, fazia tudo que não prestava. Mas agora nós somos de Cristo, então nós pecamos por acidente. Às vezes nós acaba fazendo, sem querer, querendo mais vezes. Um acidente. É hora de reconhecer e voltar para os braços do Senhor Jesus e pedir a Ele força para não cair de novo. Se cair de novo, volta de novo para Jesus. Nunca desiste. Vai até o final. Aí os outros falam, esse é um crente lento. Pelo menos ele é lerdo, mas ele está tentando. Pelo menos ele é lerdo, mas ele está buscando. Glória a Deus, né? Vem cá. Louvado seja Jesus. Pelo menos ele é um crente que ele está tentando até o final. Ele ainda está crendo que pode haver uma liberdade. Amém? Louvado seja Jesus. Então começa a esquadrinhar você. Quais são as prisões? Prisão de dor, prisão de mágoa, de aflição. Simplesmente deseja, eu estou liberto em nome de Jesus. Eu sou liberto em nome de Jesus. Eu me liberto em nome de Jesus. Amém? Então vamos levantar